Olá! Estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. E no programa de hoje, nós temos uma receita de chefe, um hambúrguer, claro, saudável e também uma geleia de cebola roxa. E mais, agora na semana do Natal, eu converso com a psicóloga Priscila Cunha. Nós vamos falar sobre sentimentos e emoções em um ano tão atípico. E tem ainda a terapia Reiki, que entra como uma boa alternativa para manter a saúde física e mental em equilíbrio. E os pets, sim, eles também precisam manter as boas energias em alta. Então, saiba mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes, a gente começa o programa trazendo uma boa dica de presente para o Natal. Que tal mimar quem você gosta, oferecendo uma boa leitura para que possa viajar e enxergar o mundo de uma outra forma? E não é só isso não. Ler estimula o cérebro e muito mais. E a minha primeira dica é o romance da minha querida Marta Medeiros. É esse aqui, ó, A Claridade Lá Fora. É uma deliciosa e instigante leitura. A autora fala sobre surpresas que a vida nos prega, sobre maternidade, luto, identidades de gênero e relações familiares. A história também traz à tona o valor da amizade e a capacidade de se reinventar. O outro livro que eu mostro aqui é este. Para onde vamos com essa pressa? E esse aqui é o 7º livro de crônicas do médico JJ Camargo, que é pioneiro em transplante de pulmão na América Latina e também um grande escritor. Nesta obra, o autor traz reflexões sinceras, emocionantes e bem-humoradas que nos fazem pensar sobre o fato de que o melhor do que gastar o tempo é vivê-lo com plenitude. São histórias de gratidão, de generosidade, mas também de desconsideração e traição. Daqui a pouco tem mais dicas de um livro da LPM Editores. Agora, nós vamos ouvir a enfermeira Paula Zanetti Kusler, da Rede de Saúde Divina Providência. Ela, que é mestre em Reiki e trabalha com as práticas integrativas e complementares de saúde. Pois é, Laura, aqui no ambulatório de terapias naturais, nós atendemos todos os pacientes da comunidade, como os colaboradores do Hospital Divina Providência, com as nossas diversas práticas. A mais utilizada, principalmente no período de pandemia, foi o Reiki, porque o Reiki é uma prática que não precisa de muitas ferramentas, ele precisa das nossas mãos, do nosso amor incondicional e usamos a energia, que está disponível no universo para esse trabalho. Ele não precisa do contato físico, então o Reiki é em posição de mãos, sim, mas não necessariamente a gente precisa encostar no paciente, no receptor. A pessoa que quer receber o Reiki, basta ela estar disponível para receber o Reiki, certo? E os profissionais que atuam, os terapeutas reikianos, são iniciados ao Reiki e são condutores e canais de luz que vão estar disponíveis para receber essa energia e conectar e levar essa energia para o paciente que está ali com as suas diversas queixas, ou com ansiedade, ou com depressão, ou com muita dores físicas. O Reiki ele não trabalha só a parte energética, porque a parte física, as dores, as questões emocionais, todas são trabalhadas com Reiki. Reiki trabalha o campo energético da pessoa. O terapeuta Reiki é somente um canal condutor dessa energia, que trabalha a energia universal, a energia do cosmos com a energia telúrica. Então nós conseguimos alinhar os chakras do paciente, a gente consegue trazer um bem-estar, a sensação de calma, retirando a ansiedade, auxiliando ele até no entendimento, no processo dele, quando o paciente tem depressão, quando o paciente está com falta de força, falta de ânimo. Então isso traz um bem-estar enorme, o Reiki. E além de tudo, ele pode ser enviado à distância, a gente não precisa estar com o paciente presencialmente muitas vezes. A gente pode emitir o Reiki à distância e isso são diversas
formas, né, de ser feita. Mas o importante é a gente saber que o reiki é puro amor, é a energia do amor, não é uma religião, não mexe com nenhuma questão de dogmas, é só amor. Então, os pacientes só precisam estar conectados e receptivos para essa energia, que o reikiano, o terapeuta reiki, vai conseguir trazer esse bem-estar para a vida deles, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Ambulatório de Terapias Naturais e Complementares da Rede de Saúde Divina Providência atende gratuitamente a comunidade ali em torno do hospital, no bairro Cascata. E as unidades de saúde aqui de Porto Alegre também enviam pacientes para lá. E a gente segue falando de saúde e bem-estar, mas agora é pensando nos pets. Sim, os bichinhos também podem receber tratamentos naturais e complementares. Quem fala sobre isso é a mestre em Hakiran e terapeuta floral Liege Alves. Os florais, eles são essencialmente vibracionais e eles agem no nosso campo sutil. No caso dos pets, o que acontece? Eu costumo fazer uma consulta com os tutores para entender um pouco o histórico desse animal, que aí entram tem muitas variáveis. Por exemplo, esse animal pode ter vindo de resgate, pode ter casos bem graves de traumas, maus tratos. Então isso tudo está ali registrado. Então quando ele apresenta um comportamento, a gente precisa entender esse histórico. Entender que também existem fases, filhotes são mais agitados, às vezes estão na velhice, precisam também de um floral para dar um up, né? Por exemplo, agora no final do ano é muito comum, tem muitos pets que têm medo de andar de carro, alguns enjoam, tem muitos que têm medo de fogos, tem toda uma questão aí de ansiedade de separação também, que às vezes parte também do tutor, do animal, porque ele vai tirar férias, vai ter que deixar o bichinho em algum lugar, um hotelzinho. Então os florais também eles ajudam a prevenir essas situações. E o animal, o pet, ele vai dando uma resposta muito mais rápida, porque ele não tem o nosso mental, o mental do humano. Então o comportamento dele é muito mais linear. Normalmente são 4 gotas, 4 vezes ao dia, porque mais vezes esse animal ou ser humano, se for o caso, vão entrar em contato com essa vibração. E é o momento que eles entram em contato com a vibração que eles começam então a entrar nessa frequência e começar esse processo de mudança desse comportamento. Esse tratamento, tanto para humanos como para pets, ele não substitui de forma alguma consultas com veterinário, qualquer outro tipo de medicação alopática que humanos ou pets estejam tomando. Ele é considerado uma terapia complementar. Inclusive, ele é reconhecido pela OMS desde 76 e desde 83 ele foi considerado, então, reconhecido como uma prática integrativa, ou seja, ele é complemento. E agora eu converso com a psicóloga Priscila Cunha. Nós vamos falar sobre os sentimentos e as emoções que normalmente despertam no final do ano e que neste período atípico que todos estamos vivendo, tudo fica ainda mais delicado. Oi, Priscila, tudo bom? Oi, Laura, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. É sempre um prazer também conversar contigo. E sobre esse assunto que é justamente delicado, esse momento, que já aflora os nossos sentimentos, as nossas emoções nesse período de Natal. E este ano, com tudo que está acontecendo, não vai ser um Natal como nós estamos acostumados, não é mesmo? Sim, sim. Geralmente, o final do ano traz alguns estresses, alguns encerramentos, algumas pessoas no ambiente de trabalho buscando cumprir suas metas, aproveitando que é a época de compra de presentes, de viagens, para cumprir com algumas obrigações. E às vezes acaba gerando um pouco de estresse.
No entanto, chega o momento do alívio, de encontrar com os familiares, de viajar, de descansar, que sim, desperta muita emoção, muita alegria, e dessa vez, ao contrário, com um tom de tristeza pelas restrições que estamos vivenciando desde março. Então, traz sim uma tristeza e um estresse um pouquinho diferente, já porque, vamos pensar assim, o sentimento generalizado é sim de frustração, de restrição, de uso de máscara, de distanciamento, de continuidade da saudade daquelas pessoas que tanto nós esperamos para encontrar na noite de Natal, para fazer o churrasco, para fazer a ceia, para fazer a foto, para encontrar o vô, a avó. Então, a frustração, ela está, sim, acontecendo em diversos âmbitos, com muitas pessoas, com muitas famílias. O que sugere para que a gente possa ter que a gente possa, de alguma forma, ter um Natal um pouco melhor dentro de todas essas limitações e restrições? Bom, a primeira palavrinha mágica que eu pensei, assim, é a questão da autoestima. Aí, podem estranhar um pouco, mas por que autoestima? Porque a autoestima está muito ligada com a autovalorização do que a gente conseguiu nesse ano. As questões de resiliência, de continuar trabalhando, as pessoas que adoeceram e conseguiram sair da pandemia mais fortes, entristecidos, sim, e com questões que daqui a pouco perdeu o trabalho, precisaram retomar muitas, a estrutura da própria casa, mas a gente precisa valorizar o que a gente conseguiu fazer esse ano. Esse é o primeiro passo, porque a frustração ela vai vir pela imposição da realidade externa, mas internamente vamos reconhecer os êxitos que a gente conseguiu desse ano, mínimos, nada muito elaborado, manter qualidade de vida mínima, pessoal e com a família que está mais próximo das pessoas. É um período também que as pessoas ficam mais solidárias, não é mesmo? Então, de que forma a gente pode continuar assim, tendo esse olhar, essa atitude? As questões de solidariedade de final de ano são muito ligadas com a gratidão, com a empatia, com a espiritualidade. A Organização das Nações Unidas tem falado muito das questões de espiritualidade que estão ligadas com a saúde da humanidade, manter o bom humor. Bom, não vamos conseguir sair pelas ruas distribuindo donativos ou fazendo alguma ação que nós estamos acostumados, mas a gente pode encontrar meios seguros. Esses tempos eu vi uma ação que me tocou assim, muitas pessoas pedindo no sinal e as pessoas carregando um kit de higiene, um kit com arroz e feijão para, nesse momento do pedido na rua, aproveitar e fazer a sua doação. E daqui a pouco também um pouco de bom humor, porque vai ficando tão hostil, vai ficando tão pesado o ambiente, e um pouco de bom humor, daqui a pouco fazer uma máscara temática, fazer uma brincadeira, mesmo que online com a família, são ações que trazem um sentimento bom, de ser útil para o outro, de ser importante, de ser aceito, mesmo que com as suas restrições. Então, toda essa ação traz empatia, traz o senso de importância. E quando a gente se sente importante, a gente se sente amado. E aí eu penso que entra verdadeiramente o espírito do Natal, o espírito desse final de ano, que pode sim, mesmo que virtual, ser muito acolhedor. Foi um grande prazer conversar contigo, trazendo e compartilhando com a gente coisas boas. E é isso que a gente precisa numa hora dessas. Um abraço bem apertado, um Feliz Natal para ti, para toda a tua família, para o teu bebê que está chegando. Foi um grande... Alice! A Alice que está chegando. Um grande beijo para ti. Obrigada. Obrigada, um prazer, Laura. Um bom Natal para ti. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. No começo do programa, eu dei 2 dicas de livros de autores que eu adoro ler. Marta Medeiros e JJ Camargo. E se presentear um adulto com livros é legal,
uma criança é ainda melhor. E eu convidei a escritora Paula Taitenbaum para falar sobre o significado da leitura na infância. Presentear crianças com livros é dar um mundo de criatividade, de imaginação, de descoberta, de momentos em família, de leitura, quando a leitura é compartilhada. Livro é o melhor presente para uma criança, porque o livro, ele abre portas, ele abre janelas, ele abre a mente. Vai por mim. É isso mesmo! E a Paula é escritora de vários livros. Ora Bolas é um dos livros escrito e ilustrado pela autora. A outra dica é Bichológico, um livro onde círculos, quadrados, retângulos, triângulos e outras formas geométricas fazem nascer animais divertidos de vários lugares do mundo. Palavra vai, palavra vem, faz com que as crianças imaginem que palavra vai surgir na próxima página, feito de rimas que se transformam em uma grande poesia. Pou Pou é outra história divertida que alegra a criançada e estimula a imaginação e a criatividade. Para que serve um dedo? Descubra abrindo e folheando este livro. E uma outra grande escritora é a Cris Dias. São mais de 20 publicações para todas as idades e neste site da autora você navega entre livros de papel e histórias digitais. É um mundo de escolhas. Por exemplo, Uma Pena Entre Tantas. É uma história que poderia ser de suspense, quase terror, se não fosse real. O Monstro do Guaíba é outra deliciosa leitura em que mergulhamos em águas calmas, porém profundas e cheias de segredos. Outro livro que faz o maior sucesso é Albertina, a Vaca Estradeira. A história conta que Albertina fez 10 anos e tomou a decisão mais importante da sua vida. Sabe que crescer não é fácil, mas pode ser bem divertido. E a Cris também tem um recado especial aqui pra gente. Uma das coisas que eu descobri nessa pandemia é que a gurizada, que a criançada ainda tá gostando de histórias e tá gostando de ler e tá gostando, sabe do quê? De escrever. Então nesse Natal eu sugiro duas coisas. Dê livro de presente, sabe? Escolha uma história legal, uma história criativa, uma história que dê vontade de continuar criando depois que acaba. E aí, junto com esse livro, dê um caderninho e junto com esse caderninho um lápis, para que quando tiver alguma história brotando do coração dessa criança, ela tenha um lugar para escrever, né? Então a minha dica para esse Natal é essa. E agora eu chamo a minha querida Carol Martins, profissional de educação física e personal trainer. Ela traz sempre boas dicas para a gente entrar na linha e se exercitar. Fala aí, Carol! Tá chegando Natal e Ano Novo e muita gente exagera nessas festas. Mas se a gente pensar que isso se resume a 2 ou 3 refeições, não tem motivo para a gente se preocupar tanto. Eu vou passar agora algumas dicas para a gente curtir esses momentos sem preocupação. Evite beliscar o dia todo, comece as refeições pela salada, cuidado com excesso de álcool que também tem calorias e não deixe de treinar. O treino é um hábito mestre e é importante para você manter uma rotina saudável. Por mais que você não tenha os seus equipamentos ou que você não tenha a sua academia, mas faça uma atividade física. Quanto mais próxima da sua rotina você mantiver, mais fácil vai ser retornar depois. E lembre que o momento é de celebrar e não de se preocupar. Então vá com essa mentalidade, coma para saborear, aproveite o momento e tenha um excelente fim de ano. Obrigada! Isso mesmo, a gente não pode parar nessa época, mas também tem que curtir tudo numa boa. Antes de chamar o chefe de cozinha Watson Scheffer com as suas deliciosas geleias, eu tenho uma outra dica de livro para você ler ou presentear alguém neste Natal. É um livro que tem tudo a ver com culinária. Histórias Bem Temperadas, de Davi Coimbra. Esse livro aqui, ó, são mais de 40 crônicas. O autor resgata aqui algumas memórias de infância
Histórias que lembram momentos de família reunida, desfrutando da maravilhosa cozinha da avó do Davi Coimbra. E o valor não está na sofisticação, e sim na simplicidade de um bauru ou de um pão com geleia. Eu não disse que tem tudo a ver com o chefe Vadson, então agora nós vamos para Santa Maria direto para a cozinha, saber como preparar um hambúrguer saudável com uma de suas especialidades, geleia de cebola roxa. Eu estou curiosa para ver essa receita. Hoje vamos preparar para vocês uma deliciosa geleia de cebola roxa caramelizada com cabernet e vamos utilizar o açúcar demerara. Vamos servir com um delicioso hambúrguer de cogumelos. Acompanhe a receita. Os ingredientes para a nossa geleia são 6 cebolas roxas, suco de 1 limão, 500 gramas de açúcar demerara. O açúcar demerara é um açúcar intermediário entre o açúcar mascavo e o açúcar cristal, sendo assim um açúcar mais puro. E vamos utilizar uma taça de vinho Cabernet Sauvignon. Para o preparo do nosso hambúrguer, nós vamos precisar de uma bandeja de cogumelos Paris, 2 cebolas roxas, uma xícara de farinha de pão, tomate cereja, creme cheese, queijo feta e vamos utilizar um pão de cebola roxa e um pão de manjericão, rúcula e alface. Vamos ao preparo. Primeiro vamos iniciar com a nossa geleia de cebola roxa caramelada com cabernet. Em uma panela, um fiozinho de azeite e vamos acrescentar a cebola, que é rica em açúcar. Então, a primeira meia hora, nós vamos caramelar essa cebola no seu próprio açúcar. Enquanto nossa cebola está caramelando, nós vamos iniciar o preparo do nosso hambúrguer. Em uma panela, acrescente um fio de azeite de oliva e 50 gramas de manteiga. Agora vamos acrescentar a cebola roxa picadinha e também os nossos cogumelos bem picadinhos. Agora que a nossa cebola já está bem caramelada em seu próprio açúcar, nós vamos acrescentar o açúcar demerara. E agora que a nossa cebola já está caramelada com açúcar demerara, nós vamos acrescentar o suco de 1 limão e um cálice de Cabernet Sauvignon. E agora vamos cozinhar por 30 minutos. O aroma de cogumelos já tomou conta da cozinha e os cogumelos podem substituir a proteína. Além disso, eles são ricos em sabor umami, que é aquele sabor terroso que te arremete à infância, aos primeiros sabores, aos primeiros aromas. Agora que os nossos cogumelos já secaram, nós vamos acrescentar meia xícara de farinha de pão, que pode ser farinha de pão diet, para dar a liga. Vamos deixar esfriar e montar o nosso hambúrguer. Agora vamos preparar os tomatinhos confit. Então, confitar junto com as geleias são uma das formas mais antigas de conservar alimentos. Então, o confit é preservar alimentos em óleo. E hoje aqui nós vamos estar usando um azeite de oliva. Então, nós vamos colocar uma pitadinha de sal no nosso azeite de oliva. Agora vamos colocar uns raminhos de alecrim para aromatizar. E vai para o forno 180 graus por 10 minutos. Então aqui nós temos nosso moldador de hambúrguer. Nós vamos acrescentar
preparo um hambúrguer de cogumelos. Então, utilizando o nosso moldador, nós vamos rechear esse hambúrguer com cream cheese light. E agora nós vamos fazer o fechamento desse hambúrguer. Então aqui está o nosso hambúrguer de cogumelos recheado com cream cheese. Então vamos à montagem. E agora vamos fazer a montagem do nosso segundo hambúrguer. Então aqui está pronta a nossa geleia de cebola roxa caramelizada com cabernet e açúcar demerara, e vamos servir com os nossos hambúrgueres para mostrar que um hambúrguer saudável também pode ser gostoso. Então nós temos aqui um pão de cebola roxa, hambúrguer de cogumelos recheado com cream cheese, e aqui nós temos um pão de manjericão, hambúrguer de cogumelos, queijo feta e tomatinho confit. Espero que tenham gostado e até uma próxima receita. Que delícia! Muito obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência, um Feliz Natal para todos e até semana que vem. Tchau!